Então, pessoa, vamos organizar mais um tema eixo? Eu acredito que eu estou nesse momento lidando com o eixo, já que a questão de mídia e influência social acaba entrecortando vários outros temas e várias outras discussões, né? Não é à toa, por exemplo, que há algumas semanas, em outros temas tratados por aqui, a questão midiática acabou aparecendo. Eu estava falando sobre memória, por exemplo, sobre identidade histórica e de repente eu precisei falar sobre como nós lidamos com informação, como nós lidamos com mídia, com publicidade, com jornalismo, enfim. Então, a pauta de mídia acaba sendo extremamente versátil para você colocar como tese dentro de outros eixos temáticos, dentro de outros temas e funciona como eixo também, ou seja, é uma grande área de conhecimento dentro da qual inúmeros temas aparecem, né? Desde manipulação política e polarização até questões sobre fluxo de consumo ou mesmo as pulsões de mercado que regem essa sociedade. Então, vamos chamar a questão de mídia talvez de macro-eixo, já que entrecorta inúmeras áreas de conhecimento, né? A proposta nesse momento é trazer uma matriz argumentativa que você possa colocar em qualquer tema entrecortado por esse macro-eixo, em qualquer tema que envolva mídias, que envolva formação jornalística ou fluxo de redes sociais, que obviamente são as mídias mais frequentes ou mais populares nesse momento, não é? Olha, dentro dessa grande discussão envolvendo mídias na formação da sociedade contemporânea, eu acredito que a principal tese ou o principal argumento tem a ver com essa formação de cultura de massa, um pouco mais alienada, um pouco menos crítica e, obviamente, bastante homogeneizada de acordo com os interesses de mercado. Ou seja, hoje nós não temos necessariamente uma produção de conhecimento, uma produção de informação fiel à realidade, fiel às necessidades sociais, políticas ou econômicas de um determinado momento. Não existe uma preocupação com a verdade, com a fidelidade da informação, com a veracidade da informação, com nada disso. São valores dispensáveis. O que é realmente preocupação quando nós produzimos qualquer tipo de conhecimento, de cultura? É preciso que ela venda, única e exclusivamente. Ela precisa funcionar no mercado. Isso vai desde uma música lançada pelo popstar do momento, até, por exemplo, uma pauta de uma tragédia envolvendo um escândalo ou qualquer outra realidade que vá para as grandes mídias. É aquilo que vai vender. Nas redes sociais é aquilo que vai engajar, né? É aquilo que vai atrair audiência, que vai trazer espectadores, considerando os vários vieses de mídia com os quais nós convivemos. Então, nós não temos um compromisso, digamos assim, com a relevância, com o significado da informação. Nós temos preocupação mesmo com essa lucratividade. Então, os valores que regem a formação de mídia hoje, sem dúvida, em primeiro lugar, essa lucratividade, a efemeridade das informações, ou seja, tudo é feito para ser dissolvido em questão de minutos, dura pouco, aparece por pouco tempo. Boa parte dessas informações ou dessa produção cultural é pautada por repetição. Se o conteúdo vende, engaja, dá audiência, obviamente vão ser produzidos outros tantos conteúdos da mesma natureza. Obviamente, se vendeu, se funcionou uma vez, vai funcionar mais. E nada é levado com muita profundidade, ou seja, tudo é meio superficial, fica na margem dos assuntos. Nós não sabemos com profundidade de basicamente nada que está acontecendo no mundo hoje. Nada sobre grandes tragédias, grandes movimentos políticos, grandes transformações econômicas ou novas percepções de saúde pública, novas demandas de comportamento, novas necessidades de mercado de trabalho. A gente não sabe nada assim muito profundamente.
A gente lê manchete, a gente lê um parágrafo às vezes que vem ali na descrição do post. A gente não vai muito longe em nada. Então, nós estamos dentro de uma formação cultural midiática que não tem nenhum valor envolvendo qualidade. Nós temos mesmo valor de venda. Toda essa pauta que eu estou discutindo faz parte do que Theodor Adorno, Horkheimer, Marcuse chamam de indústria cultural, que é essa grande formação de cultura dentro dos modelos capitalistas. Theodor Adorno, dentro da Escola de Frankfurt, é a figura mais notória, mais lembrada e hoje é considerado um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento dessa percepção e, inevitavelmente, a regra sobre o mundo contemporâneo. Isso faz com que, inevitavelmente, tudo que teria relevância de nós sabermos por meio das grandes mídias, de todas as notícias para as quais nós precisaríamos ter acesso, de todos os processos de esclarecimento com os quais nós precisaríamos ter contato, ou praticamente todos os processos de educação, de formação, de criticidade, que nós precisaríamos ter, algum tipo de convivência, são substituídos por pautas rasas, superficiais, de curto prazo, mais lucrativas, mais vendáveis, mais engajadas, para que a dinâmica, a roda do mercado funcione. Essa roda que nunca sai do lugar, como diria o próprio Theodor Adorno, porque é como se você tivesse uma engrenagem de eixo fixo, porque está sempre em torno da mesma discussão. Se você pegar as notícias do início do ano e as do final do ano, elas são mais ou menos as mesmas, trocados ali os personagens e os espaços, mas a matriz é a mesma, sabe? A gente não diversifica muito o conteúdo, mas só recria a fórmula que vende. Então, esvazia, aliena, nos coloca fora do que nós precisaríamos de fato saber. Esse conceito casa perfeitamente, se por um acaso você não quiser usar a indústria cultural, com o processo de espetacularização produzido pelas grandes mídias também, discutido por Guy Debord, discutido por Mário Vargas Llosa, é discutido por inúmeros teóricos, já que é uma realidade tão frequente, em que o circo, o drama, acaba ocupando o lugar da seriedade, da veracidade, da ciência. Então a gente vê mais a informação mastigada em forma de espetáculo do que a informação mastigada em forma de ação ou de esclarecimento. Dá para entender por que nós estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais burra? Porque olha, não sei se você concorda comigo, não sei como você pensa sobre isso, mas eu tenho a nítida sensação de que nós todos estamos emburrecendo. Não é só porque eu sou professor e eu lido com esses potenciais emburrecidos, mas porque eu me sinto emburrecido também. Parece que a nossa capacidade de entendimento da vida, do movimento do planeta, da evolução da sociedade ou do nosso papel no mundo está diminuindo. O nosso circuito de prioridades pega muito mais essa matriz mastigada, repetitiva das coisas do mundo pop, das coisas de um cinema raso, de uma música sempre a mesma, o pop é sempre igual, de notícias sempre iguais, de tretas sempre iguais nas redes sociais, revisitando os mesmos cancelamentos, os mesmos movimentos, as mesmas questões, a ponto de parecer que a gente estaciona. Já percebeu? Eu estou me sentindo meio que estacionando. Quanto mais dentro dos telefones eu passo, mais estacionado eu fico. O que você acha disso? Eu acho que nós estamos num franco processo de emburrecimento. E eu acredito que esse emburrecimento seja porque a nossa percepção de mundo caminha só por isso. Veja que em termos culturais ou de informação, você realmente só considera bom o que vende. Se não vende, não é bom, não é assim? A gente não considera o valor das coisas em si, mas a potência de mercado que elas têm. Então você sujeita todo tipo de informação
a essa indústria cultural. Manipula, esvazia, aliena, né? A gente não tem outra palavra para isso. Então, está aí uma grande tese com um repertório extraordinário para você usar em qualquer assunto que diga respeito à mídia. Outra pauta fundamental é sobre pauta. Outra questão importantíssima vinculada à mídia é a forma como ela escolhe aquilo que vai ter visibilidade e aquilo que vai ser completamente entregue ao esquecimento. Veja que nos últimos tempos há uma seleção, uma curadoria muito cuidadosa das mídias a respeito daquilo que vai ser noticiado e repetido à exaustão e que vai, obviamente, movimentar tretas e mais tretas nas redes sociais, nos meios de comunicação de massa, e outras pautas que, embora pareçam tão importantes quanto, ou até talvez mais, não tem qualquer holofote, não recebem qualquer visibilidade. E como diria o senhor Jürgen Habermas, só as questões que alcançam visibilidade é que podem ser de alguma forma transformadas socialmente. Se você não traz para a luz, você não consegue saber que precisa de alguma ação ou não. E aí nós vemos que as grandes mídias ou pequenas mídias, todas as mídias na formação dessa sociedade, se tornaram gestoras, né, de valores sociais. Ou seja, elas determinam aquilo para o qual você vai dar atenção e pautas para as quais você vai simplesmente se fazer de cego. Veja, por exemplo, que questões relevantes como os conflitos mundo afora, principalmente o que tem acontecido há anos na Ucrânia, tem sido sumariamente ignorado pelas mídias, não recebe qualquer holofote. Não recebendo qualquer holofote, também não recebe lá muita preocupação dos estados, muito menos da população ao redor do mundo, em termos de possibilidades de movimentos solidários ou de defesa de direitos humanos ou algum tipo de mobilização. Não, a gente esquece a pauta, porque afinal de contas não existe um foco de mídia que consiga trazer a situação à tona, ou consiga dar noção para nós de que a situação exista. A gente também nem para procurar, porque a gente confia nesse tipo de curadoria. A gente confia nas grandes mídias para escolherem para nós aquilo com que nós vamos ter contato e quais os campos nós vamos ignorar. Você já percebeu? No entanto, a gente segue novelas a fio nas redes sociais envolvendo as notícias que eles querem reportar para nós. Nós acompanhamos praticamente um novela mexicana das joias do ex-presidente da República. As joias, Serena, cadê as joias? Eu quero as minhas joias. E ficamos nessa história de joias e joias e joias e joias por semanas. Não aconteceu absolutamente nada com nenhum dos grandes atores envolvidos nessa novela. Mas nós ficamos ali acompanhando fio a fio, né? Fizemos deboche, fizemos militância nas redes sociais, produziram-se charges e mais charges, né? Muita indignação, muita treta, para nada. Era uma pauta na qual nos concentraram e os outros problemas do mundo, dane-se os problemas. Nós estamos preocupados com as joias, Serena, e ficamos nisso, sabe? Então, é como se de fato escolhessem para nós e a gente confia. Outro nível, né, de alienação, que a gente aceita que as redes sejam gestoras do conhecimento ou gestoras do que é para nós valor. E se você pensar que existe ainda dentro dessas mídias uma formação intensa de bolhas, em que cada grupo seleciona as ideias com as quais compactua e acompanha essas ideias fio a fio, sem olhar de fora quais outras realidades existem, você entende que essa curadoria é mais intensa ainda. Porque dentro da minha bolha existe uma seleção de informações que dentro dessa mídia é conveniente que eu saiba.
Em outras bolhas, as informações que eu sei não são conhecidas, assim como eu não faço ideia do que é discutido dentro de outras bolhas de formação de mídia. Então, nós nos cegamos em relação ao que o mundo é, para nos conformarmos com essa pequena janelinha estreita e meio borrada que as mídias representam como um contato com a realidade. Tá? Como se todos nós estivéssemos dentro de uma cela, encarando a vida lá fora por meio de uma janela que oferecem para nós. Hoje as janelas são as mídias virtuais, é o grupo do Zap da tia que dissemina fake news, né? É a rede social que você acompanha, é o seu Twitter cheio de tretas, até porque os jornais e revistas impressos não aparecem muito, é o telejornal, né? É o noticiário, enfim, é o que você acredita que é fato. Então você já entendeu que essas mídias como gestoras de valores sociais e a formação dessas bolhas, né, dessas bolhas ideológicas, são as matrizes para polarização política, para alienação crônica com a qual nós convivemos, é a base, inevitavelmente, para a disseminação de fake news, é a matriz da pós-verdade. Afinal, existe aqui um grande holofote dando luz só para determinados pontos e o resto da realidade fica completamente entregue à solidão. Outro pensador, além de Habermas, comenta que isso é uma espécie de ditadura. Ele chama isso de despotismo brando. Eu acho o máximo a expressão. É o Domenico de Masi que comenta isso. Ou seja, eu estou escrevendo demônio aqui, né? Domenico de Masi. Então, em outras palavras, é como se nós fôssemos, de fato, obrigados, né, de forma autoritária, a acreditar nisso ou naquilo, mas como isso acontece de forma quase sempre divertida, de forma leve, e a gente jura que está escolhendo o que vê, a gente não percebe, né? É brando. Que a gente jura que sabe, né? Você acha que você escolheu os perfis que você segue? Você acha que você escolheu o tipo de informação com que você tem contato? Você não sente manipulado, não é? Geralmente é, né? Você jura. As gaiolas se tornaram muito confortáveis, né? A ponto de nós não percebermos mais as grades. Quando as prisões são reconfortantes e falam sobre aquilo que você gosta, dificilmente você percebe que você está numa prisão. Faz sentido para você? Né? A gente só reclama da prisão quando há desconforto, e aí a gente quer sair, né? Mas nós adoramos as nossas pequenas prisões, né? Essa prisão do conhecimento repetitivo, dessa gestão, até porque a gente não precisa pensar muito, você percebeu? De novo, o nosso emburrecimento, né? Você tem alguém que escolhe para nós, e você tem uma bolha dentro da qual as minhas ideias funcionam. Para que eu preciso pensar? Por que eu tenho que desenvolver pensamento crítico? Já fizeram isso comigo. É mais ou menos isso? Bom, para além disso, ou de certa forma caminhando quase na mesma direção, você há de convir que nós temos contato com a quantidade monstruosa de informação. São teras e mais teras de informação por dia, por hora, e a gente não tem lá tanta capacidade de entender tudo, né? Não dá tempo de entender tudo. A maioria das pessoas hoje nesse país passa de cerca de 6 a 10 horas diárias nas redes sociais, tendo acesso a uma quantidade infinita de conteúdo e não esgota. Se fossem 20 horas diárias, você ainda não conseguiria esgotar tudo que é produzido diariamente em termos de conteúdo. A virada, então, pós-pandemia, fez com que essa produção de conteúdo fosse maior ainda. Nós até desenvolvemos uma nova profissão, um novo status social, que é o produtor de conteúdo. Basicamente, todos os negócios estão na rede, como o meu está. Tudo precisa ser divulgado, falado, explicado, ensinado. Então, tem uma quantidade muito grande de informação que nós chamamos de enxame virtual. Ou seja, nós temos um volume de exposição a conhecimento e a direções políticas de movimentos sociais tão grande que nós ficamos mais perdidos nisso do que informados.
Você já teve a sensação de ter fuçado nas redes sociais o dia inteiro e de não ter absorvido praticamente nada do que você mexeu? De ter terminado o dia e não ter retido nenhuma informação? Se você passa o dia fuçando nas redes sociais, no final do dia, se eu pergunto para você, o que você aprendeu com isso? Dificilmente você tem resposta. Talvez você tenha aprendido, sei lá, uma receita, uma curiosidade inútil, ou, sei lá, alguma dica profissional equivocada, o que mais tem, né? Então, quem fala sobre enxame virtual é o nosso queridíssimo Han Byung-chul, né? Um dos maiores pensadores da contemporaneidade. Uma obra dele, inclusive, chamada Enxame Virtual, e diz respeito de fato a esse excesso, né? Esse excesso às muitas vozes, né? As vozes diversas, né? Que ocorrem dentro da rede, e claro, em vez de essas vozes se orientarem para a mesma direção, para gerar uma transformação social, mais conhecimento, sei lá, alguma coisa, cada uma fala num volume, num tom e num tipo de informação. Cada vez mais nós temos mais informação sem gestão, nós não sabemos como lidar, então isso gera mais ruído do que de fato compreensão ou progresso. Nós não conseguimos simplesmente assimilar, é um zumbido. Então, a gente tem acesso a esse zumbido todo dia. Já contou quantos vídeos você assiste diariamente? Você conseguiria fazer essa conta? Se cada Reels tem aí no mínimo 15 segundos a 1 minuto, nessas passadas de conteúdo aí, seja no Instagram, TikTok ou YouTube agora tem Reel, né? Quantidade absurda, é absurda a quantidade. Então, não há linha. No que diz respeito aos movimentos sociais, o Alberto Melucci comenta sobre a formação de redes de movimentos. Ou seja, existe uma quantidade sem fim de pautas políticas e sociais. Se você entrar no seu Twitter agora, você vai encontrar no mínimo umas 20, 30 tretas acontecendo, só entre as pessoas que você segue ou nos comentários das postagens que você faz. Veja, a maior parte das minhas postagens de rede social dizem respeito à linguagem e estrutura de texto. Eu nem faço posts envolvendo política porque eu sei como é, né? Vou destruir o meu perfil caso eu faça. São questões técnicas, e mesmo assim lá dá treta, acredita? Tem treta. Tem comentário depreciativo, tem briga política em torno de uma palavra que eu expliquei como funciona na língua, coisas assim, o tempo todo. Então, nisso você vê inúmeras vozes, vieses políticos dentro dos movimentos sociais, cada um falando uma coisa, cada um sustentando alguma coisa. Não existe uma liderança para unir esses movimentos em um ponto comum e direcionar para uma transformação qualquer. Não existe durabilidade das pautas, porque a treta que nasceu hoje dissolve daqui a 1 hora. Nem dá para dizer que dissolve amanhã ou depois, é pouquíssimo tempo. É super efêmero, é fugaz. Então, rede de movimento significa isso. É muita coisa, não tem liderança, não tem orientação, não tem propósito. O propósito, às vezes, é só criar treta, dar uma lacradinha na internet, ou criar um palanque, porque todo mundo tem voz, né? Ou como diria Humberto Eco, a internet cria um grande portal para idiotas. Qualquer um tem voz, qualquer um fala qualquer coisa. Não tem filtro mais. Porque veja, na produção pré-internet, quando o que vigorava eram as publicações, né, em jornais, revistas, livros e tudo mais, havia filtros, né? Havia ali uma linha editorial que selecionava quais textos deveriam ser publicados ou não, quais eram interessantes para serem publicados e quais não eram, quais eram extremistas e deveriam ser esquecidos ou perseguidos e quais eram sensatos e deveriam ser conhecidos por todos. Havia ali uma edição. Hoje não tem edição. Qualquer pessoa, né, com capacidades intelectuais mínimas, quando eu digo mínimas, é mínimas mesmo, precisa só de um fiozinho de cérebro funcionando, dá para abrir uma rede social e você posta sobre qualquer assunto, sobre qualquer porcaria. Não tem quem seleciona, né? Não é à toa que hoje as redes sociais se tornaram um ponto de encontro de visões terroristas, de visões neonazistas, de visões cada vez mais polarizadas e violentas, e não tem quem controla. Não tem.
Por isso há um enxame, porque nessas vozes diversas não existe filtro, seleção, edição, né? Tudo pode, tudo é permitido, não tem fronteira. Então, todo mundo fala de tudo e não se chega a lugar nenhum. O máximo que se chega é uma sociedade cada vez mais agressiva, cada vez mais violenta, ao que se denomina geralmente dentro da sociologia de uma sociedade beligerante. Nós temos como premissa o ataque. Nós vivemos um estado de guerra, né? Quem fala de direito de movimentos é senhor Alberto Melucci, né? Diz respeito a essa loucura em que todos nós estamos nos excessos. Então, as mídias, no afã de trazerem mais informação, produzem mais desorientação. Ninguém sabe exatamente em que acreditar, como lidar, como filtrar, né? É Nietzsche, né, que comenta numa obra chamada A Genealogia da Moral. No prefácio dessa obra é dito que conhecimento é uma habilidade, a produção de conhecimento é uma habilidade para ruminantes. Você produz conhecimento quando você é capaz de mastigar a informação, levar essa informação para 1, 2, 3 estômagos, trazer isso de volta à boca, mastigar mais uma vez e quantas vezes forem necessárias para depois engolir, né? Só assim você consegue realmente converter informação de qualidade em conhecimento. Hoje nós não temos esse tempo, né, de colher informações, ruminar a informação, trazê-la para todos os estômagos intelectuais possíveis, para depois converter isso num quimo de conhecimento. Não dá tempo. Então nós engolimos uma quantidade desproporcional de informação e isso vira uma diarreia absurda, né, de desconhecimento, de alienação, de ignorância, de vazios, né? Porque afinal de contas nós não absorvemos nada nesse processo. Se você for pensar na matriz de uma diarreia, é justamente a não absorção, né? Nada fica. Então nós estamos aí todos subnutridos, né, em termos de conhecimento. As nossas habilidades de vaca profana ficaram para trás, né? Ficaram para outros tempos. Não fomos ensinados a ruminar nada. Nós fomos ensinados a absorver tudo com a maior velocidade possível e da forma mais porca possível, né? Infelizmente. Para além disso, se você achar isso pouco, se quiser outra pauta bacana para você sustentar textos que envolvam mídias ou a produção de informação e conhecimento na sociedade contemporânea, você não pode deixar de fora uma das coringas mais populares, uma das que mais é comentada em basicamente todos os textos e que justamente por ser uma das melhores coringas se encaixa aqui. Eu me refiro à banalidade do mal, discutida por Dona Hannah Arendt, né? Se você pensar dentro de toda essa grande discussão que eu estou fazendo aqui, que existe excesso, que existe repetição, exaustão em torno de conhecimento e pouco filtro para te dar capacidade de formar-se criticamente ou de transformar a informação em conhecimento, você cai na velha forma da banalidade do mal, ou seja, um valor, né, repetido à exaustão dentro de uma matriz política, né, ou de um modelo de sociedade ou de cultura, inevitavelmente torna-se um valor, né, plausível, um valor aceitável. Não importa o quão violento é esse comportamento, não importa o quão agressivo ele seja, o quão destrutivo, polarizado, distorcido ele seja, ele vai ser considerado um valor plausível. Então, se ele é incorporado a essa formação da sociedade, vai. Hoje nós sabemos, por exemplo, que, vamos dizer, né, o deboche, talvez, eu não queria essa palavra, eu queria outra, a crítica direta, a depreciação, né, cancelamento, por exemplo,
são feitos exaustivamente nessa formação de sociedade, aceitos como valor político, valor social, valor cultural. Então, isso passa a ser um valor aceito, torna-se parte, parte da sociedade, sem ser questionado. Então, essa é a matriz da banalidade do mal. Qualquer comportamento perverso torna-se naturalmente aceito e não é percebido como perverso na medida em que ele é parte da cultura, que ele é parte do modelo de sociedade, que ele é repetido como um valor, vamos dizer, autêntico, um valor próprio daquele grupo social. Se as mídias hoje são justamente o processo da repetição, quem fala disso é Nietzsche também, não é? Sobre como a verdade é construída, A verdade nada mais é do que a tradição. Nietzsche tem essa máxima, eu tenho quase certeza que a máxima dele é próxima disso. Verdade é igual à tradição. Tradição é o quê? Tradição é repetição, não é? Tradição não é aquilo que passa de uma época para outra, não é aquilo que perpetua enquanto comportamento. Então, tudo que se repete torna-se verdade, vamos dizer assim, uma forma bonitinha da gente falar que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. É basicamente a mesma coisa, mas no fim das contas nós só caímos numa ideia mais bordadinha, A verdade nada mais é do que o exercício da tradição, o exercício contínuo da tradição. Repetiu, torna-se verdade. Comportamentos bizarros tornam-se impossíveis. Nós vivemos uma onda de terrorismo porque nós repetimos esse valor. Nós não contivemos esse valor como errado, como perverso, como antissocial, como anômalo. Ele permaneceu como, negligenciado, Não vou dizer que a gente aceitou, a gente negligenciou. E aí, então, a base para ele ser repetido e ser aceito por outros grupos sociais só aumenta. Pois então, essa é a vida, Eu não sei se em algum momento essas mídias que nos controlam vão passar a ser controladas por nós. Não sei se nós vamos conseguir essa reversão desse quadro, George Orwell comenta que a massa alimenta as mídias, e as mídias manipulam as massas. É um processo de retroalimentação. Eu não sei se nós conseguimos quebrar essa retroalimentação de alguma forma. George Orwell falou isso lá um século atrás. Até agora nós não conseguimos mudar muito esse quadro, parece que piorou, já que essas mídias são cada vez mais fortes e onipresentes, Já que inclusive você está tendo contato comigo por meio de uma mídia. Então, não sei que futuro nós teremos em torno disso. O que eu posso dizer é que a habilidade de ruminar precisa ser ensinada. Nós precisamos criar vacas dentro dos nossos espaços de educação e ensinar as pessoas a mastigar a informação e processá-la enquanto os estômagos for necessário, antes de aceitar isso como conhecimento. Nós precisamos de fato aprender a mastigar. Precisamos trazer isso para as aulas de linguagens, para a forma como nós interpretamos textos, para a forma como nós lemos a história, para a forma como nós entendemos geopolítica, para a forma como nós lemos sociedade, para praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Então, as habilidades das vacas profanas do futuro precisariam ser um eixo transversal na competência escolar, na formação escolar. Talvez mais importante do que ensinar seno, cosseno, tangente, do que ensinar objeto direto, objeto indireto, é ensinar as pessoas a pensar ou a processar a informação que elas estão engolindo, Porque quem anda comendo da diarreia somos todos nós.